Amém. Graça e paz. Boa noite. Eu queria que você aplaudisse o Senhor com mais força aí, com todo o seu coração. Aleluia. Porque até as palmas engrandecem e enaltecem o nosso Deus. Amém? Pode se assentar aí um pouquinho. Eu queria também aqui dar boa noite através dessa live. Pessoas que estão conectadas, sejam muito bem-vindos. E eu sei que o Senhor ele tem coisas para realizar na sua vida e na sua história nessa noite. Eu me disponho para ser boca de Deus, para abençoar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 45 e versículo 5. E enquanto você está abrindo aí, eu vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero antes de tudo agradecer a Ti pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui na Tua presença, mais uma vez na Tua casa, para Te adorar, para Te servir, para cultuar, engrandecendo o Teu nome, reconhecendo mais uma vez quem o Senhor é. Agradecer pelo fôlego de vida. Tantas coisas, Senhor, se passaram hoje e eu estou aqui. Será que você pode dizer, Senhor, tantas coisas se passaram hoje, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, porque a Tua mão, Espírito Santo, para usar a minha vida como vaso nessa noite. Seja para curar, seja para restaurar, seja para libertar, seja para alinhar, orientar, direcionar vidas, ó meu Pai. Porque eu sei que o Senhor, aleluia, é um Deus misericordioso, bom e que se compadece de todos nós. E em todas as maneiras o Senhor busca nos levar para o centro da Tua vontade. Eu oro para que, depois de ouvido, caiam por terra, no nome de Jesus, para que toda dureza de coração seja quebrantada, seja quebrada neste momento. Eu oro, Senhor, para que toda cegueira espiritual também caia por terra. E que o Senhor conceda ao Teu povo, ao que está aqui, ao que está na live, olhos para Te ver, ouvidos para Te ouvir e coração para Te sentir. E dou uma ordem no mundo espiritual. Todo espírito maligno que queira nessa noite atrapalhar essa ministração, são amarrados, repreendidos. Eu desligo em nome do Senhor Jesus toda a força das trevas que queira impedir que essa semente, Senhor, seja plantada nos corações dos que estão aqui. Assim eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Você crê que você foi escolhido para estar aqui nessa noite? Aleluia. Eu estive orando por você e pedi ao Senhor, e o Senhor dizia para mim: filha, os que estarão ali serão os que eu separei para ouvir essa ministração. Então abre o seu coração, você não veio aqui em vão. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vai mudar a tua história. Muitas coisas serão mudadas a partir de hoje, e eu falo isso como palavra profética. Se você crer, receba e diga amém. Aleluia. Vamos lá, Gênesis 45, 5. Eu gostaria que a projeção me ajudasse em nome de Jesus, porque daí vocês podem acompanhar para marcar na sua Bíblia, mas também vocês podem acompanhar aqui. Vamos na versão NVI, uma versão boa para entender, e diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia. Aleluia. Esse versículo é escrito, e essas palavras são de um homem muito conhecido por todos os cristãos que leem a palavra de Deus, que ouvem pregações, que é de José. Quem não conhece a história de José, conhecido como homem sonhador, mas que passou grandes aflições, grandes dificuldades, decepções, dores inimagináveis, que se ele não tivesse relacionamento com Deus, ele não suportaria. Mas ele tinha relacionamento com Deus. José era um homem que tinha o conhecimento, creio eu, através do seu pai Jacó, de quem era Deus. Porque para suportar tudo que ele suportou, guardando o seu coração, de fato, não seria impossível ele não ser alguém que não só conhecia o Senhor, mas tinha intimidade com Ele. Porque todas as vezes eu imagino que ele se encontrou diante de dores, diante de perseguições, ele recorria a quem? A fonte que trazia cura para ele. Ele recorria a um Deus que ele sabia que podia mudar a história dele, a um Deus que estava com ele. E creio eu, como antigamente sempre passou histórias de pais para filhos, ele sabia que havia uma grande promessa sobre a vida dele. Porque assim Deus tinha determinado sobre a vida do avô dele, que era Abraão, e tinha saído, né, da terra e do meio da parentela, onde Deus mandou para Canaã. No meio disso tudo, eu queria trazer um título a essa mensagem, que é o tema dessa noite. Eu queria que você gravasse muito forte no seu coração, porque foi o que o Senhor falou comigo. Ele disse assim: a dor não é a vontade de Deus, não é a minha vontade a dor. Então eu quero primeiro que você entenda que Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus nunca teve, não foi para o sofrimento que Ele criou o homem. E nós podemos ver tudo isso desde o início, onde Ele criou todas as coisas. Deus não criou tanto o homem para o sofrimento, que você vai ver em Apocalipse falando que no céu, na eternidade, não há dor, nem há lágrimas. Sabe por que Deus não nos criou para sofrer? Porque Ele mesmo sabe a dor do sofrimento. Porque o nosso Deus é um Deus que tem sentimento, certo? Ele sabe, Ele conhece a dor do sofrimento. Ele conhece o que é tristeza, a aflição. Está na Bíblia. Para provar você isso, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ora por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Está na Bíblia: não entristeçais o Espírito Santo. Então quando Deus criou Adão perfeitamente, e todas as coisas Ele criou para o homem ser feliz.
Então eu quero que você entenda, a sua dor, o seu sofrimento, não está na vontade soberana e perfeita do nosso Deus, amém? Vocês entendem isso? Então o Senhor falou, a dor não é a vontade minha. Aí eu coloquei aqui, a dor não é a vontade de Deus. Mas Deus usa a dor para estabelecer sua vontade, a vontade dele sobre você. Consegue entender? Deus não está feliz pelas suas aflições neste mundo. Deus não está contente com isso. Mas o nosso Deus é tão soberano que mesmo assim, Ele está usando toda a dor que você está enfrentando ou que você passar a enfrentar para estabelecer vontade soberana e perfeita sobre a sua vida. Aleluia. Ele está trabalhando ao seu favor. E a Bíblia diz, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós não podemos esquecer que o que está contribuindo não é só os que amam, porque para contribuir para o bem tem que amar a Deus. E nós temos que amar ao Senhor na forma que Ele é merecedor, digno e como princípio que Ele estabeleceu sobre todas as coisas. Não deixe nada, não deixe ninguém, não deixe coisas, não deixe pessoas, não deixe sonhos tomar o lugar de Deus na sua vida, porque você vai sofrer com isso. Mas dê o lugar que pertence a Ele nessa noite. Aleluia. E diz isso, contribui para o bem daqueles que amam, em primeiro lugar, e que são chamados, segundo princípio, segundo, são chamados para viver o seu propósito. Esteja debaixo do propósito de Deus. Se nós queremos, se você quer, se você almeja que toda essa dor e sofrimento contribua realmente para você viver a vontade dEle, esteja alinhado com o querer dEle. Amém? E a história de José, ela se inicia a partir do capítulo 37 de Gênesis. Estudando essa passagem, a história dele novamente, eu queria dizer, não começou a história dele, não começou em Gênesis 37, mas começou em Gênesis, pode abrir aí mais sim, fazendo favor, capítulo 30, onde conta que a sua mãe, Raquel, era estéril. Então José, ele não veio ao mundo de qualquer maneira. Ele não foi filho bastardo, indesejado. Muito pelo contrário, ele foi almejado, ele foi sonhado por uma mulher que não podia gerar. E a Bíblia diz que mediante as orações, Deus se lembra de Raquel. Eu não sei por quanto tempo, para quem conhece a história, Raquel foi casada com Jacó, mas também a irmã dela, Lia, se casou com ele. Mas não porque Jacó queria, porque Jacó foi enganado. E naquela época em que se dava em casamento seus filhos, o próprio Labão, que é o pai dela, disse, não poderia dar a mais nova antes de casar a mais velha. Então ele se casa com a Lia e trabalha depois mais 7 anos, né? Totalizando 14 anos pela Raquel. E a Bíblia diz isso aí. Então Deus lembrou-se de Raquel, ele a ouviu e a tornou fértil. Ele se lembra de Raquel. Ouve a oração dela. Tem outras traduções pelo qual ouviu, que diz exatamente assim. Deus se lembrou de Raquel, ouviu sua oração e concebeu José. Então a história de José não começa no capítulo 37, amém? Ela começa a partir de Gênesis 30, onde Raquel queria muito ter um filho e ali o Senhor concede. Jacó, ele habitava em Canaã, que é o pai de José. Habitava em Canaã. Eu achei muito interessante porque Deus foi marcando ao meu coração cada versículo importante de ser tratado aqui. Porque às vezes a gente foca somente numa coisa, mas durante uma leitura bíblica, Deus vai falando e vai ministrando ao seu coração, versículo por versículo, e eu não poderia deixar de passar, amém? Jacó, ele habitava em Canaã. Isso significa o quê? Por ele estar em Canaã, ele não saiu debaixo da promessa. Vocês concordam? Deus, ele dá uma promessa a Abraão, sai da tua terra e tua parentela para o lugar que eu te mostrarei, e era Canaã. Houve muitas coisas para chegar em Canaã, ele chega em Canaã e Jacó continua morando em Canaã. Sabe o que significa isso? Ele continuava debaixo da palavra de Deus. Ele continuava debaixo da promessa feita a Abraão e a sua descendência. Eu quero dizer para você, não saia debaixo da promessa de Deus. Não, independente do que esteja acontecendo, não saia debaixo da palavra que Ele ordenou ao seu respeito. E isso requer dizer e chamar a tua atenção para espaço, para lugar. Eu não sei onde Deus tem te plantado, onde Deus tem te colocado. Isso se remete à igreja. Não saia, essa é a ordem de Deus. Está sofrendo? Não saia debaixo da promessa. Não saia. Aleluia, em nome de Jesus. Jacó, como eu havia falado, ele era neto de Abraão, ou seja, já tinha passado 2 gerações. Jacó era a 3ª geração. E mesmo assim, permanecia debaixo daquilo que o seu pai Isaac ensinou. Ele continua debaixo da palavra que Isaac recebeu de Abraão. Aleluia. E nós precisamos fazer isso. Nós que estamos aqui, precisamos passar para as nossas gerações futuras. Aleluia. A palavra de Deus para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Para que essa palavra que hoje está sendo ministrada não saia. Aleluia. Para que eles não saiam debaixo dessa palavra. E isso depende de mim e de você. Se os seus pais, eu quero falar de geração aqui. Se os seus pais não conheceram a Deus, como os meus não conheceram, né? Estamos no país cristão, né? Se for falar do catolicismo, a gente sabe que existe um Deus. A gente sabe que Jesus morreu, que é Salvador. Mas é muito seco, basta, é só isso. Aí não existe relacionamento. Então, eu não tive o ensinamento dos meus pais. Nem lendo as escrituras, nem me levando à igreja, e nem como exemplo. Mas eu fui alcançada. Então, a partir do momento que eu fui alcançada, aleluia, eu tenho a responsabilidade de passar a palavra que Deus me ortogou para a minha parentela, para o meu filho e para a minha descendência a partir dele, amém? E muitas das vezes, gente, não é só falando. A Bíblia vai ensinar. Deus dá
Israel uma instrução. Sente-se, fale da palavra, sentado na mesa, sentado na cama, escreva nos portais, né, nas portas. Deus mostrou todas e diversas maneiras que nós deveríamos ensinar os nossos filhos. Mas o mais importante deles e o mais falado de hoje é como? Dando exemplo. Amém? Porque é o exemplo verdadeiramente que vai arrastá-los. Aleluia. Nós precisamos dar exemplo. Os nossos filhos precisam ver a gente orando. Os nossos filhos precisam ver a gente buscando. E eu falo filhos, mas eu falo no geral. A quem você tem dado testemunho? A quem você tem dado exemplo? Como você tem se comportado diante das pessoas? Se você tem levado em sua testa a imagem e semelhança de Deus, selado pelo Espírito Santo, você está fazendo fins desta palavra cristianismo, seguidora de Cristo? Seguidor de Cristo? Eu quero dizer a você que essa palavra é uma palavra que muitas das vezes é árdua, dói. Aleluia, mas ela corta primeiro para cá, cortou em mim, sabe? Sangra em mim. Aleluia. Mas Deus é tão maravilhoso e Ele é um Pai que exorta. E o Pai que ama, Ele exorta. Ele traz o bálsamo em seguida. Então não se preocupe. Aleluia. A palavra, muitas das vezes, ela vai nos trazer sabor amargo. Mas depois ela vai descer e vai trazer como mel na nossa boca. Aleluia. Mel na nossa vida. Mel no nosso caminhar. É assim que Deus faz. E isso está escrito. Eu não estou falando aqui da minha cabeça, não. É verdadeiramente assim. O Senhor falou a Ezequiel quando levantou. Ezequiel, come o rolo. Hoje saiu um louvor. Rolo. Ele é amargo no início. Mas no fim, ele é doce como mel. Aleluia. Aleluia. A sua dor e o seu sofrimento é amargo, não é? Mas não se preocupe, se você permanecer, a Bíblia diz que o fim é muito melhor do que o começo. Aleluia, Deus tem um fim para você doce. Deus tem um fim para você, aleluia, de alegria, de colocar um novo cântico nos seus lábios, para você regozijar, se alegrar e dançar na presença dele pelas vitórias que ele te dará. Aleluia, voltando aqui à palavra de Deus. Aleluia, José, ele tinha apenas 17 anos. 17 anos. Quando a gente começa a falar sobre a palavra, né, começa a ler a palavra, José ele tinha apenas 17 anos, era jovem, amado pelo seu pai, mas odiado pelos seus irmãos. E no decorrer da história você vai entender e você entende por que tudo isso. José, vamos falar as características de alguém na juventude. Nós que estamos um pouquinho mais passado dos 20 anos e indo para os 40 anos. Aleluia. Vamos lembrar da nossa juventude. Lembre-se aí, quando você era jovem. É fácil passar pela juventude? Não é amargo? Não é dolorido? Não é confuso? Muitas vezes nós não queremos entender os nossos jovens, mas nós também fomos jovens como eles. Precisamos muitas vezes errar como eles. Precisamos muitas das vezes provar o amargo da decepção por não ouvir. E como filhos de Deus, quantas vezes a gente ainda continua não ouvindo e experimentando o sabor amargo da desobediência. Então eu quero que você reflita nessa noite. Este jovem, como era o coração dele? Hoje em dia está pior, né? Eu não sei se naquela época, porque vai mudando aos pouquinhos, mas acredito que vai se multiplicando. Senão a Bíblia não dizia, por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado mais terrível, o amor de muitos se esfriaria. Então vai piorando assim as coisas, viu? Não fica pensando que é só lá atrás, não. Cada vez pior, cada vez pior. Então digamos ele lá, não deveria passar bullying, como ele passou, né? Não os bullying de hoje, mas diziam, lá vai o sonhador. Menosprezavam ele, desdenhavam dele, desprezavam ele. Eu acredito que quando ele chegava perto dos seus irmãos, ele sentia na sua alma, aleluia, a rejeição, a tristeza, corroía o seu coração. Por que eu falo isso? Porque, amados, pessoas, vamos colocar todos nós, podemos até se esforçar para enganar, para dizer que a gente está se agradando de alguém. E você vê uma pessoa, ela até te dá um abraço, mas a energia dela, você sente. Você sente quando você chega em ambientes que realmente não é aquilo que muitas vezes as pessoas falam. E eu quero que você guarde seu coração para isso, porque eu tenho aprendido todo esse tempo. Eu me lembro que o pastor Fabiano ministrou uma palavra na célula, na casa da Ana. Eu poderia até ter ouvido essa palavra outras vezes, mas eu não me atentei, porque acontece muito isso. Mas naquele dia, especificamente, ficou no meu coração. E isso tem me ajudado a guardar o meu coração. Ele falou domingo aqui, nós ferimos e somos feridos. Mas muitas das vezes nós achamos que só nós somos feridos. Amados, nem que seja inconscientemente você fere. Eu firo pessoas inconscientemente, e não foi ninguém que veio falar, não, foi o Espírito Santo de Deus, que veio como um tapa na minha cara. Quando eu, diante do Senhor, fui colocar as minhas condições, os meus sentimentos. E naquele dia o Senhor falou da outra face. Naquele dia o Senhor me mostrou também que eu feria, nem que seja inconscientemente. Sabe por que eu vou falar inconscientemente? Eu lembrei, no dia de hoje, aleluia, de uma certa vez. Eu vou até abrir meu coração aqui. As pessoas me veem aqui e acham que eu não tenho timidez. Eu tenho, acho que todo mundo tem, diante do público. E logo no início da caminhada que eu ministrava, eu desci as escadas assim, ó. E se eu descer assim, igreja, de cabeça baixa, é porque eu tô com vergonha, tá? Aí eu sei que eu desci rapidão. Como eu fazia de costume, isso no início. No início que eu comecei a ministrar, que eu comecei a louvar. Ainda reluto muito contra isso. Pra olhar, sabe, no olho.
Mas não é soberba, não é orgulho. As pessoas, às vezes, por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu quero entrar em parênteses aqui. Muitas das vezes a gente julga o outro achando que sabe que as atitudes deles, né? Ele está agindo daquele jeito porque é uma pessoa ruim, uma má, está fazendo mal para você. Por isso que a gente pode falar, a pessoa não me deu a paz do Senhor, a pessoa nem olhou para mim. Gente, a gente precisa, porque amanhã, ou já aconteceu de ser você fazendo isso, inconscientemente. Aí, enfim, vamos voltar para o testemunho. Desci a escada aqui e fui para o meu canto, terminou o culto, né? Aconteceu, fui adorando, fui embora. Muitas das vezes eu saí daqui, ó, voada para casa. Aí passou o dia, eu louvo a Deus e eu quero entrar em parênteses, a gente vai aprendendo com nossos irmãos. Uma irmã aqui da igreja, congrega conosco até hoje, ela falou, Shirley, eu não ia falar não, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu louvo a Deus que ela falou, porque eu pude alinhar o meu comportamento depois do que ela se abriu para mim. Então, se você está ferido com alguém, chega nela e fala, sabe? Abra seu coração. Se ela cometeu aquele erro, se submeter a pedir perdão, amém. Se ela reconhecer o erro dela, amém. Se ela não reconhecer, quem está perdendo não é você, é ela. Então, nós precisamos fazer isso, né? A pessoa feriu você, vai e fala, porque Satanás, a gente abre a legalidade para o diabo agir. E ele vem com tudo, gente. Vem para trazer a desunião, a confusão, a fofoca, que cai isso por terra em nosso meio. Eu não falo só igreja, não, eu falo família. Relacionamentos no trabalho. Relacionamentos na escola, na faculdade, onde quer que você esteja. No grupo de louvor, no ministério dos jovens, seja nos da criança. Ele usa tudo de artimanha, tudo é ferramenta para ele. Você acha que ele anda de redor para quê? A Bíblia vai dizendo, é o derredor, buscando a quem possa tragar. É só uma recaída sua. Uma palavra, alguma coisa. Enfim, vamos voltar lá. Aí eu lembro que ela falou, não ia falar, mas eu vou falar. Nossa, você passou por mim. E ela disse que eu olhei ainda para ela. E nem falei nada. Gente, eu, de verdade, diante de Deus, eu estava cega. Sabe, eu estava realmente. Eu disse, verdade? Ah, irmã, falei para ela, me perdoa. Eu não fiz isso por mal. E ela não sabia que eu descia, às vezes envergonhada, abaixava a cabeça, né? Aí ela disse, não, Shirley, eu estou falando, mas eu já te perdoei. Eu disse, glória a Deus. E nada mudou o nosso relacionamento para a glória de Deus Pai. Simplesmente porque ela abriu seu coração para me dizer. E eu pude pedir perdão e me alinhar. E me alinho, não só para não acontecer de novo com ela, mas com outras pessoas. Mas isso significa que amanhã ou depois eu não vou errar? O que vocês acham? Eu vou ser sempre perfeita. Infelizmente não, isso que mais me dói. Se você estudar Charles Spurgeon, John Wesley, esses grandes homens, e até os discípulos do Senhor, né? Mas eu fico impactada com as frases desses homens. Tem ainda um outro que eu gosto muito. Porque quando eles se deparam com o pecado, eu não lembro que frase que eu vi uma certa vez, mas a frase dele mostrava a dor que o pecado causava nele, que eu dizia, meu Deus do céu. Sabe por quê? É o que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse, infelizmente eu não faço. Eu não consigo fazer o bem que eu gostaria de fazer. Ele queria dizer exatamente, eu não consigo ser perfeito a ponto de não errar. Gente, por mais que você busque a Deus, por mais que você jejua, por mais que você se consagre, que você leia as Escrituras, que você alinha uma coisa, alinha outra coisa aqui, haverá sempre alguma coisa te perseguindo, haverá sempre alguma coisa para você melhorar no Senhor. Dói, mas eu quero que você se alegre, porque nós estamos num corpo corrupto, diz a palavra. Mas Paulo vai dizer que quando Jesus arrebatar a sua igreja, subiremos nesse corpo, seremos transformados, teremos o corpo glorificado, ou seja, a nossa natureza humana, ela se transformará de uma tal maneira que o pecado não poderá mais habitar em nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Só que hoje há uma diferença, todo aquele que busca, a Bíblia diz que o Senhor deu para nós domínio sobre o pecado. Então a gente vai vencendo, sabe, os pecados que têm nomes. Você conheceu a Jesus, você mentia? Você vence a mentira, não minto mais. Você conheceu a Jesus, você adorava outros deuses? Você aprende, não vou adorar mais. Você conheceu a Jesus, está com alguma vestimenta que não agrada a Ele? Não visto mais. Você vai vencendo, e conforme você vai vencendo, você vai chegando mais perto dEle, e você vai desfrutando de coisas melhores, aleluia, do que as coisas que para nós são agradáveis. Aleluia, porque Ele começa a revelar o que é verdadeiramente agradável, e o que verdadeiramente satisfaz a mim e a você. Isso é maravilhoso. Aleluia. Amém, eu vou voltar aqui na palavra. José, ele tinha uma boa conduta. Na sua juventude tinha as falhas, tinha as suas fraquezas, tinha as suas guerras, as suas batalhas que todos os jovens têm, que nós temos, porque não é porque a gente amadureceu um pouquinho que nós não temos, amém? E ele era diferenciado. Por que José era diferenciado? Porque todo aquele que é escolhido, que é separado, que se posiciona, a luz vai resplandecer, gente. Glória a Deus. Aí a gente vai para a Bíblia, vê Daniel, vê Sadraque, Mesaque e Abednego, vê Davi, vê Moisés que foi tratado e também foi diferenciado. E todos esses homens foram perseguidos por causa da luz que carregava. Todos esses homens foram perseguidos, foram caluniados, foram acusados inocentemente por causa da luz e do posicionamento. Eles eram perfeitos? Não eram, mas tinham uma coisa. Eles não abriam mão do relacionamento deles com Deus. Eles não abriam mão de correr para os pés do Senhor. Me perdoe, Deus, e me transforma. Eu me submeto à tua vontade. Eu quero até abrir outro parêntese aqui, gente, porque Deus está falando. E eu não posso correr, né? Por causa do
Moisés, ele foi caluniado. Eu vou falar isso porque é experiência e Deus tratou comigo no meu quarto. Vocês lembram da passagem que diz que Arão, irmão dele, gente, é tudo família, e a Miriam falavam falsamente dele. Eu vou ver se eu acho aqui, vou pedir para as meninas pôr aqui. Eles falam mal de Moisés e tem alguém que se dói, gente. Tem alguém que se dói. Pode abrir aí, Números 12. Vamos ler? Miriam 12, versículo 2. Moisés era um queridinho de Jesus. Ele era um homem querido por Deus. Diz assim, Números 12, versículo... Se vocês puderem abrir, acho que deixa eu ver a versão. Versículo 2, tá? Vamos ler lá. Será que o Senhor, isso é Miriam conversando com Arão. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha aí, criando uma dúvida. Será que só usa ele? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós. Sabe o que é isso aqui, gente? É o que vai ser tratado aqui na passagem de José. Inveja. Será que ele não tem falado por meio de nós também? O Senhor ouviu. Ou seja, Deus ouve tudo, gente. Quando a Bíblia diz que Deus não ouviu as orações, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, ele ouve tudo. Mas escutar, entendeu? Orações que agradam ele e atendê-las é quando agrada a ele, é segundo a vontade dele, porque ele é Deus. Você pode dizer amém? Ele ouve falando de Moisés. Versículo adiante. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Pode descer. Logo em seguida, imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Foi uma reunião que Deus convidou os três. 5. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Deus os chamou para o quê? Para um momento de julgamento naquela hora. Deus estabeleceu ali julgamento. Chamou Moisés, que era a vítima, chamou os réus. E diz assim, porque o nosso Deus é amor, mas ele também é juízo. E a gente precisa temer isso. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e falo com ele. O Senhor estava falando sobre Moisés, que era profeta. Aí diz assim, ó, pode passar, versículo 7. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Próximo. Com ele eu falo face a face, que coisa linda. Claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor, porque não temeram falar contra o meu servo Moisés. Deus pergunta, eu falo com ele face a face. Aleluia. E Deus tinha suas razões, gente. Tem coisas que não dá para questionar Deus. Se Deus escolheu a Moisés, tinha uma razão. E eu acredito que era o coração de Moisés totalmente derramado na presença de Deus. Aí ele pergunta, o próprio Deus pergunta, por que vocês não temeram falar contra o meu servo Moisés? Até aí, pode parar. Deus pergunta aquilo e decreta o juízo, onde Miriam é totalmente tomada pela lepra. Aí vou falar para vocês aqui o que o Senhor ministrou no meu coração. Por que vocês acham que Davi, ele tinha tudo, ele teve a carta na mão, ele teve a espada na mão para matar Saul e ele não fez isso? Ele disse, eu não serei contra o ungido do Senhor. Isso tem que gerar temor em nossos corações que estamos aqui, onde essa palavra chegar. Por quê? Deus falou exatamente para mim. Muitos filhos estão passando o que estão passando, não sabem o motivo. Mas porque se levantam contra os meus ungidos. Porque falam mal, falsamente, acusando os meus ungidos. E isso gerou um temor no meu coração. Eu sempre ouvi. E eu falo isso aqui com todo amor no meu coração. Você está achando que a sua liderança está errando? Ora por eles. Isso eu aprendi, gente. Não foi aqui, foi no decorrer da minha vida. Trouxe temor ao meu coração. Orar, nós precisamos apresentar ao Senhor. Independente, nós que estamos aqui como igreja, eu falo igreja total. A igreja de Cristo Jesus na terra. Está vendo que está havendo corrupção no meio da igreja? Está vendo que está tendo falatórios? Estão falando de A, de B, de C, de Silas Malafaia, de André Valadão. Seja quem for, gente, precisamos orar por eles. São ungidos do Senhor. Saul era ungido do Senhor, ele estava errando, estava, mas Davi não ousou tocar nele. E o Senhor falou, e gerou no meu coração esse temor. Então que o Senhor guarde os nossos lábios. Feche os seus olhos, diga, Senhor, guarda os meus lábios para não pecar contra ti. Foi o que Davi falou, coloca guardas os meus lábios, Senhor. Aleluia. Moisés não precisou, gente, se levantar e falar nada. Deus ouviu. Muitas das vezes, é uma coisa que a gente aprende com Moisés. Não precisamos desejar a vingança de ninguém. Porque Deus falou, minha vingança. Aquele que fez mal para você, já não falar numa atitude, gente, entrega. Não queira justiça, sua justiça, porque você também é um errante, pecante, como aquele que errou. Coloca só nas mãos de Deus. Ele mesmo estabelece o juízo.
E ainda ore, porque Jesus falou, orai pelos vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Gente, isso é palavra. E é a palavra do mestre que nós precisamos praticar. Quem tem te ferido hoje? Quem tem te perseguido hoje? Quem tem, ferido sua alma? Está doendo? Está sangrando? Senhor, está doendo. Me perdoa, Senhor, como eu perdoo aqueles que me ofendem, aqueles que me caluniam, aqueles que me desprezam, aqueles que me rejeitam. É tanto que quando o Senhor disse que não caminharia mais com o povo, porque viu que o povo era de uma dura cerviz, de um duro coração, Moisés o defendeu. Você vai ver dizendo, Moisés, se o Senhor não for conosco, eu não sairei daqui. Moisés se colocou, por isso que ele é sacerdote, intercessor. Porque ele disse, o Senhor tirou, olha o que Moisés falou. Então o Senhor tirou aquele povo do Egito, para eles morrerem, o que não vão falar de ti? Para morrer no deserto? Vamos aprender com esses homens. Amém? Eu queria ler aqui, a Bíblia diz que, em Gênesis 37:2, que o próprio pai de José, né, Jacó, falava, vai lá ver os seus irmãos, o que ele está fazendo. Vamos ler aqui. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, José era aquele que denunciava. Aí você pode dizer, é fofoqueiro, hein? Mas eu te digo, a Bíblia diz, né? Eis que te digo. A Bíblia diz que se nós vemos o nosso irmão pecar, nós precisamos exortar. Nós precisamos ir até ele falar e mostrar o caminho. Nos altares, os líderes aqui, precisamos ter a ousadia do Senhor no amor. Só que eu vou falar uma coisa para você, a palavra amarga. Nem todo o amor do mundo. A pessoa que estiver ferida com qualquer outra coisa, ela vai se sentir ferida ou ofendida. E você vai precisar confiar que Deus ama aquela alma mais do que você. Se você está na direção de Deus para trazer uma palavra, ainda que seja amarga, como eu disse aqui, Ele trará o bálsamo. Porque Ele diz lá em Isaías que Ele é o que fere, mas também Ele é o que cura. Amém? E José levava, porque o pai dele pedia também, né? Mas eu acredito, por amor ao pai, eles estavam tendo má conduta. Eu acredito que eram homens perversos. Eles não estavam. Eu até estudei, eu vi um posicionamento lá de estudiosos que provavelmente eles não estavam cumprindo de acordo com a lei. Aí você vai estudar e vai ver uma das coisas que o filho de Jacó fez. Rubens, o primeiro filho, primogênito, deitou com a mulher dele, a concubina dele na época, né? Isso trouxe fúria ao próprio Jacó. Que filho faz isso se não tiver um coração perverso e mau? Vamos lá. Eu quero ler com vocês Mateus 15:19. Eu quero afirmar aqui, mediante aos estudos, que José ele tinha boa conduta. Embora jovem, passando suas batalhas, ele tinha boa conduta, ele era diferente dos seus irmãos e ele procedia de acordo com o seu coração bom e os seus irmãos com seus corações pecaminosos. E daqui o Senhor trouxe esse versículo para mim que diz assim, Mateus 15:19, Jesus diz, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. É da onde? Do nosso coração. É o nosso próprio coração que produz todas essas coisas. Não dá para a gente jogar responsabilidade em A, em B e C, não. É do nosso próprio coração. É por isso que há necessidade de nós estarmos alinhados com Deus todos os dias, para vencer e para ter domínio. É por isso que o Senhor é tão maravilhoso e na sua soberania, na sua onisciência, te concedeu o quê? Fruto do Espírito, domínio próprio, temperança. Só que para desenvolver esse fruto tão maravilhoso, nós precisamos se submeter em buscá-lo. Porque senão a gente não consegue, gente, sozinho na nossa própria força. É por isso que o Senhor enviou o Espírito Santo. No tempo da lei, o Espírito Santo não estava sobre todos, não habitava. Como aquele povo exercia a lei? Vocês acham que se eles conseguissem, se eu tivesse conseguido andar debaixo da lei, Deus enviaria Jesus Cristo para morrer? E para que nós fossemos salvos pela graça? Eu acredito que serão julgados pela lei, aqueles que por ela vivem. Mas nós recebemos a graça de sermos salvos, não pelos que nós fazemos. Mas como eu aprendi com isso, nunca mais esqueci, que a graça, essa graça de salvação, que aqui está falando em Efésios 2, é para nos salvar, não é por nossas obras. Mas a graça, eu esqueci a palavra, a graça, essa é a graça salvadora. A outra é a graça que nos dá a capacidade de exercer domínio no pecado. Nós temos outra graça que recebemos, que é a capacidade de fazer a vontade de Deus. Por meio de quem? Por meio de quê? Do Espírito Santo que habita em mim, dentro de você. Por isso que no grande julgamento diante de Deus não vai ter desculpa. Senhor, eu não consegui. Ele vai dizer, eu te dei o Espírito Santo para caminhar com você. Para te ajudar. Por que você não aproveitou essa oportunidade? Então, Deus ele não se agrada, eu quero falar aqui, entrar nessa questão aqui. Deus não se agrada quando agimos mal. Amém? Quando pecamos, nós provocamos a ira dele. Nós o ferimos, gente. Eu acho que o pecado é tão dolorido, não é só pela questão disso. Já pensou você ferir o coração daquele que tanto te ama? Eu já chorei, me derramei esses dias por causa disso. Numa oração de arrependimento que Deus me levou. Eu disse, Senhor, me perdoa, porque eu queria ser perfeito, eu não queria ferir o teu coração, eu não quero. Sabe quando você reluta contra aqueles sentimentos que você não quer dentro de você? Era isso que Paulo sofria. Era isso que muitos sofriam e que sofrem hoje, quando reconhecem o que o pecado faz. Nossa, feriu o coração daquele que tanto nos ama. Ferir o coração daquele e entristecer aquele que tanto nos quer bem, que tem planos de salvação, que tem planos de nos fazer prosperar. Que o Senhor venha bradar isso em nosso coração. Que nós não venhamos ter medo de pecar. Não é só porque nós vai, né? Se continuar no pecado, vai para o inferno. Porque leva para o inferno. Não posso pregar outra palavra. Mas porque o pecado, além de levar para o inferno, afasta daquele que te criou. E para a eternidade, estar longe dele dói. E nós podemos experimentar isso aqui na terra, de ir lá na eternidade. Você já parou para pensar?
Sabe quando você não está buscando, você sente Ele distante? Já sentiu Deus distante de você? De dizer, Senhor, onde o Senhor está? Eu não estou te sentindo, isso dói. Eu me desespero. E quem não se desespera por isso nunca experimentou. Porque quem experimentou, aleluia, e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem experimentou da água da vida, quem experimentou, aleluia, de um alívio no meio da dor, da paz em meio à guerra, não consegue mais viver longe dele. E quem conseguiu, como muitos dos nossos irmãos, e isso eu falo com dor no coração, porque eu tenho pessoas na parentela, uma vez eu fui desviada, afastada. Gente, sofre muito, mas não sofre apenas com o que Satanás faz, que o escraviza ainda milhões de vezes mais. Sofre porque não consegue. Quantas vezes eu entrei no YouTube, em comentários, eu vi comentários de pessoas, eu estou afastada, eu queria tanto voltar para a presença, mas eu não consigo. Se você está dentro da igreja e você não consegue voltar às orações, eu quero declarar sobre a sua vida a unção, aleluia, de Deus que te habilita a voltar ao primeiro amor. Quanto dos nossos irmãos, quanto das igrejas, de todas as denominações, pessoas não conseguem voltar ao que o Senhor pediu, se eu não me engano, na igreja de Éfeso ou de Filadélfia. Uma coisa eu tenho contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Antes de tudo isso, volta, te arrependa-te. Era uma igreja que fazia a vontade de Deus, Deus vai dizer as qualidades dela. Só que a única coisa que Deus mais se importava e que Deus se importa é o amor. Eles tinham deixado, e quantos hoje deixaram? Não consegue voltar ao seu primeiro amor, não consegue mais ter o prazer de estar na casa de Deus, não consegue ter prazer em estar em comunhão com os irmãos, nem sequer desejam mais, conhecidos como os desigrejados. Deus guarde o nosso coração em nome de Jesus, porque eu tenho visto esses dias o quanto Satanás, ele tem usado essas ferramentas para nos separar. Mas essa semana, em comunhão com os meus irmãos da intercessão, o Senhor bradava no meu coração e eu compartilhei com eles, e compartilho com a igreja do Senhor nessa noite. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce a barba de Arão, e ali Deus ordena a sua bênção, e ali Deus ordena a sua bênção. Essa igreja precisa andar em unidade, esta igreja precisa andar em comunhão, para que eu, para que nós, para que você consiga desfrutar desta bênção ordenada pelos céus. Em nome de Jesus, esse é o grito da minha alma, é o grito do Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus, que este clamor em minha alma chegue, Senhor, aos quatro cantos desta nação, deste país. Jesus, é a tua igreja. Aleluia. Dói, igreja. O Senhor, o nosso Pai Celestial, vendo os irmãos brigando, contendendo, sabe, se deixando. Não vamos mais ferir o coração do nosso Deus. Vamos pedir a Ele que nos ajude a vencer aquilo que nos machuca. Gente, eu estou falando aqui de uma parte, mas eu sei dos feridos. Lembra que eu falei? Nós ferimos, mas também somos feridos. Deus tem uma palavra para você que está ferido. Eu não sei se vai dar tempo ministrar, mas independente se eu conseguir falar ou não, Deus está curando você que entrou aqui ferido. Você que está em casa aí, Deus está curando você. E através das suas feridas, não deixe a dor matar você, não deixe a rejeição matar você, se afastar você. A rejeição dói. E todos nós, sem exceção, gente. Sem exceção é todos. Nós rejeitamos e somos rejeitados. Que o Senhor cuide do nosso coração e nos ajude a cuidar do coração do próximo. Não é fácil ministrar essa palavra nessa noite. E eu sei que das minhas lágrimas saem cura para você, mas também para mim. Amém? Aleluia. Lágrimas, elas não significam fraquezas. Tem muita gente, e eu aprendi isso, porque está em cima do altar traz muito uma visão errada. O apóstolo Paulo, Lucas, Mateus, João, Tiago eram homens como nós. Elias, que foi para a caverna, era um homem como nós, gente. Vocês acham que eles não choravam? A Bíblia está repleta disso. Davi, o próprio filho dele, o perseguiu. Era um homem forte. As suas lágrimas não determinam a sua fraqueza. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sou forte o tempo todo. Os que estão à frente da liderança não é forte o tempo todo. Não coloquem essa responsabilidade sobre esses homens. Sabe, de colocar eles num pedestal. É santo, não erra, não falha, porque você vai se decepcionar. Que eles continuem firmes. Eles têm as suas fraquezas, nós temos. Guarde o seu coração. E se porventura você um dia ver quem você tanto admira hoje cair amanhã, ou se você caminhar com ela e começar a ver as falhas dela, não a condene por isso. Ela simplesmente está demonstrando que ela é tão falha quanto você. Amém? Isso é para nós. Eu não posso exigir das pessoas que eu caminho. Eu vou falar dos meus pastores, né? Desses grandes homens que eu admiro, que eu ouço. Uma grande pregadora que eu amo, que é a Camila Barros. Eu não posso olhar para ela e dizer, não, ela não falha, ela nunca vai errar. Porque ela é tão falha quanto eu sou, e eu reconheço isso, e nós precisamos. Então, Deus, ele não se agrada, né? Eu falei aqui para vocês que ele puniu os irmãos de Moisés, Arão. Ele puniu, ele pune, porque ele é juízo. É a própria consequência, não é Deus que vai mandar o castigo, ele estabeleceu uma lei.
de princípios que precisam ser seguidos. E quando esses princípios não são seguidos, o que acontece? Consequência. Mas o Senhor não se agrada. Quero te deixar bem claro, tá? Que o Senhor, ao qual nós ferimos, ao qual nós entristecemos, não é a vontade perfeita dele nos punir. Não é. Mais uma lei foi estabelecida. Lei da semeadura, lei da consequência, lei da ação e reação, lei da obediência e desobediência. Romanos 2,6 vai dizer: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele vai retribuir eu e você conforme nós estamos agindo. Se estamos agindo bem, contribuirá para o bem. Se estamos agindo mal, contribuirá para o mal. É a lei da semeadura, é a lei do princípio. Ninguém está isento de passar por isso. E a Bíblia diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Porque Deus, você pode estar se perguntando: nossa, Deus, ele não tem prazer em nos punir. Mas por que ele nos pune se ele é amor? Porque ele é fiel à sua palavra. Da mesma maneira que ele falou para você: se vocês fizerem tudo isso, comerá o melhor dessa terra. Amém? Você recebe? Se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, que fala da bênção e da maldição. Se vocês fizerem isso, virá sobre vocês a enfermidade, virá sobre vocês, a miséria, virá sobre vocês o destruidor. É isso que diz, porque ele estabeleceu. E ele é um Deus glorioso que cumpre a sua palavra. Aleluia. Que isso traga alegria aos nossos corações nessa noite e não temor. Aleluia. Se porventura trazer um temor que eu falo de medo, de você estar errando, se posicione e peça perdão. Porque é só isso. Confissão de pecado traz perdão, traz justificação, traz purificação, te livra da condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 6,7 vai dizer assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Sempre haverá consequência dos nossos atos, das nossas decisões. Eu quero deixar isso claro. Aí a gente vai ver aqui o que acontece. Uma das coisas que Deus chamou a minha atenção, que a gente erra muito nisso. Jacó estabelece, a Bíblia é clara nisso, e eu quero dizer que a Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém, os erros, até mesmo para a gente se espelhar e ver, não para cometer os mesmos, mas para desviarmos dele. Vai dizer que José era o filho preferido de Jacó. E o Senhor ele ministrou aqui algo muito importante no nosso coração que nós fazemos. Quando nós atuamos na rejeição, quando nós rejeitamos pessoas, o que a gente está fazendo? Acepção de pessoas. Eu acho lindo e o Senhor me leva a lembrar e a refletir. Com quem que Jesus caminhava? Aleluia. Quantas vezes Jesus foi condenado pelos fariseus e pelos religiosos, porque ele entrou em casa de publicano, porque ele deixou uma pecadora tocar em seus pés e enxugar os seus pés com o seu cabelo. Quantas vezes vemos o Senhor Jesus sendo condenados, acusado, caluniado, porque ele andava com pecadores. Era os rejeitados, era os desprezados. Eram aqueles que ninguém davam nada, igreja. Aleluia, eu posso dizer para você, eu fui uma rejeitada, ele me achou. Eu fui uma caluniada, ele me achou. Aleluia, será que você pode conseguir entender? Ele te encontrou com as suas falhas, com os seus erros, com os seus pecados. Ele se compadeceu, ele te resgatou, ele te redimiu, te deu vestes novas. Aleluia, colocou sobre você uma coroa. Aleluia, te deu um nome, te deu um sobrenome. Te conciliou com Deus Pai, te tornou filho. Você precisa entender e compreender, nem que seja estudando quem você é em Deus hoje. Não se deixe levar pelos títulos que colocam ao seu respeito do seu passado. Aleluia, eu trouxe essa palavra de acepção de pessoas porque Deus não faz para salvar. Ele busca corações que desejam. Aleluia. Será que o Senhor só andava com pobres e procurava pobres? Não, a gente vai ver Mateus, cobrador de impostos, de uma boa condição de vida. Nós vamos ver Zaqueu. E eu quero aqui abrir parênteses, os ricos precisam que a palavra de Deus os alcance. Os famosos precisam que a palavra de Deus os alcance, gente. Não podemos fazer acepção de pessoas quando Deus não faz para salvá-las e libertá-las e restaurá-las. Amém? Ao amar José, Jacó ele comete esse erro, que é o pecado dos seus pais, Isaac e Rebeca. Quando um escolhe Esaú, o outro escolheu Jacó. É um pecado geracional e familiar. Eu quero falar para vocês ensinar. Muitas das nossas atitudes vêm das pessoas que nós julgamos. E eu comecei a analisar isso até dentro de casa. Quando muitas das vezes o meu esposo já falou: você é igualzinho a sua mãe. Quem já ouviu isso? Você é igualzinho a sei lá. Você é igualzinho a não sei quem, da família. Porque nós fazemos isso muito fácil, que é repetir o que os outros falam, que é repetir o que os outros fazem. E nós precisamos tirar o que é ruim. O que você vai, a partir de hoje, analisar, em nome de Jesus. É uma direção de Deus para você. Começa a analisar atitudes. Vê, não para julgar, amém? Mas vê quais foram os pecados dos seus pais. Quais são os pecados que seu pai cometeu que você julga. Que você vê assim: nossa, eu não quero fazer isso. E vê se você está fazendo isso. E mesmo se você não conseguir enxergar, coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quebro todo o pecado de geração familiar que veio sobre mim. Eu não quero cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram. Eu não quero cometer os mesmos erros que meus avós cometeram, que os meus bisavós cometeram, em nome do Senhor Jesus. Isso é muito sério, amém? Que nós sejamos curados nisso. Sabe para quê? Para a gente viver o novo de Deus. Aleluia. E nós temos que ter cuidado referente a isso, aos pecados geracionais familiares, porque abrem porta para a legalidade, para Satanás e seus demônios atuarem na nossa vida. Esses dias eu estava analisando o que meu pai, até na questão física, tá? Não se escandalize, mas eu estava analisando o que meu pai e minha mãe conquistaram. E se há alguma legalidade, eu não consegui romper. E paz, meu Senhor me mostrou. E eu entrei na presença de Deus, porque, gente, a nossa palavra ela tem poder de abençoar, amaldiçoar, isso está escrito. A sua oração ela tem poder, o que sai da sua boca.
Usa a sua boca ao seu favor, pelo amor de Deus. Usa a sua boca para elevar você de nível. Usa a sua boca para abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus, mediante a situação. E daí eu fiz uma oração, Senhor, eu não aceito, continuo fazendo. Eu não aceito, Senhor, nenhuma maldição, nenhuma dessas situações permanecer na minha vida. Eu quero mudança e eu vou ter. E eu também declaro sobre a minha geração isso. Sobre o meu filho e através da vida dele, né, netos e bisnetos. Vocês entenderam? Amém? O importante é vocês entenderem. Provoca no pessoal lá, na família dele, a acepção que o próprio Jacó fez, provocou nos seus filhos a inveja. Eu coloquei aqui que tudo aquilo que a gente faz, toda atitude que a gente tem, toda palavra que sai da nossa boca, vai provocar alguma reação no nosso próximo. E eu preciso não somente declarar isso, mas sobre minha vida também. Que o Senhor nos ajude a gerar no nosso irmão, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, onde for, gente. Que nós possamos gerar no outro paz, alegria, amor, humildade, compaixão, esperança. E não dores e ferimentos. Em nome de Jesus. Isso é só pra gente ter cuidado, é um alerta, amém? Eu quero passar a inocência de José, né? E a consequência de ser o filho preferido. Ele era inocente nesse requisito. Eu acredito que ele não quis gerar. Quem quer gerar? A não ser que ele realizou isso inconscientemente, a rejeição, a dor. Ele não queria. Ele não queria. Quem quer provocar inveja em alguém? Só se for alguém que tem um mau coração. Eu não consigo ver uma pessoa de Deus provocando inveja em alguém, isso de forma intencional, amém? Só que ninguém inveja ninguém por nada. Ele não foi invejado porque ele não era uma boa pessoa, porque ele não tinha nada para oferecer. Eu quero que você entenda isso, porque eu já ouvi pessoas falar, e até eu mesma me coloquei, mas gente, como que alguém vai me invejar, Jesus? Eu não tenho nada, a não ser o Senhor. E eu vou me autoanalisando e vou vendo as minhas falhas, né, as minhas condições. Só que eu aprendi, tenho ouvido muito sobre essa questão, e eu quero tratar um pouquinho aqui, que ninguém inveja ninguém por nada. Primeiro, se você está sendo invejado, porque alguma coisa boa você tem. Aleluia. Tem aquela historinha lá da cobra que persegue o vagalume. Aí quando come lá, quando come não, chega no final da história, o vagalume fala assim, por que, né, acho que por o sapo, não sei agora para quem que é, por que ele está querendo me pegar? Porque a sua luz o incomoda. Então, em primeiro lugar, ninguém é invejado por ninguém. E uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui e aprendam também, gente, existe um único ser que trouxe o pecado no mundo. Mas o quê? A Deus. A Bíblia vai dizer que ele queria ser como Deus. E por causa dele desejar ser como Deus, gente, ele perdeu o privilégio, a oportunidade de continuar sendo o querubim ungido. Eu quero trazer um alerta para nós como igreja, que a inveja, ela traz consequências que podem ser eternas. Ela trouxe a Lúcifer, ele perdeu, ele era o melhor daquele lugar, né, que era o chamado céu. Digamos, era o direito lá, que ele preparava tudo sobre a canção, gente. E perdeu a oportunidade, simplesmente porque ele invejou. Cuidado com o seu coração. Então ele desce aqui, você acha que ele não vai invejar você e a mim? E se nós temos a natureza carnal, se a Bíblia diz que no coração do homem procede todo o pecado, nós precisamos se autoanalisar. Será que nós não temos porta aberta para inveja? Será que é só o outro que nos inveja? Será que a gente não inveja ninguém? Começa a se autoanalisar. Um dos pontos específicos para saber se a gente tem inveja ou não, você consegue se alegrar com a vitória do seu irmão? Você consegue se alegrar quando você vê alguém sendo usado por Deus? Você consegue se alegrar quando alguém está acima de você? Nós precisamos submeter a nossa carne ao Senhor e pedir a Ele, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, eu quero ser como Jesus. Nós queremos ser como Jesus. Aleluia. Por causa da inveja, Caim matou Abel. Abel estava oferecendo o seu melhor para Deus. Caim não quis oferecer o seu melhor para Deus. Recebeu a consequência. Deus não se agradou da oferta e nem sequer recebeu, gente. Aí, agora Abel é culpado porque ele oferece o melhor a Deus. Não era só Caim oferecer o melhor a Deus também? Nós também é da mesma forma. Até falando da inveja boa, não existe isso, viu, no meio de crente? Inveja boa não existe. Em nome de Jesus. Por causa da inveja, Saul perseguiu Davi. E por causa da inveja, Jesus é entregue à morte. Quando eu li esse versículo, não de hoje, já tinha ficado no meu espírito fortemente. Eu quero ler com vocês. Mateus 27, 17 e 18. Se tiver só no 17, amém. Eu falo para Deus que eu quero terminar pouco, mas vocês me perdoem. Não posso levar esse rolo para casa. E paciência aí. Porque a gente tem paciência de ficar o dia inteiro assistindo Netflix, porque não tem paciência de ouvir Deus falar conosco, né? Pilatos perguntou à multidão ali reunida: qual destes vocês querem que eu solte? Jesus, Barrabás? Olha, até Barrabás tem o nome de Jesus, hein? Carregava o nome do mestre do escolhido. Jesus, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pode passar para o próximo 18. Porque ele sabia, Pontos Pilatos sabia, que o haviam entregado por inveja. A inveja mata, gente. Precisamos ter cuidado tanto ao nosso respeito de sermos invejados, estarmos debaixo da cobertura do Senhor, para que não nos atinjam, como também de invejarmos, porque mata. A inveja faz você caluniar, falar mal de você, do seu irmão, né, para quem quer que seja. Uma vez eu vi de uma pessoa que estava estudando essa mensagem lá no Rema, e eu nunca mais esqueci e prestei atenção. E realmente, eu quero trazer você para isso. Todos nós ouvimos alguém falar mal alguma coisa, de alguma ação, de outra pessoa, de terceiro. Você consegue olhar essa pessoa da mesma forma? Não consegue, gente. Essa irmã me ensinou, sabe por quê? Porque matou o irmão. Quantas coisas eu já ouvi, eu não conseguia olhar a pessoa da mesma maneira, aí eu fui para a oração: Senhor, me ajuda. E eu faço isso até hoje, e eu falo isso para vocês fazerem também, se vocês não fazem. Senhor, me permita ver essa pessoa como o Senhor vê. Me permita enxergá-lo como o Senhor enxerga. E sabe como Deus olha para mim, para você, por mais que você esteja, muitas das vezes, debaixo de algum erro? Com amor e com misericórdia. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê acreditando que nós podemos melhorar. Foi isso que também marcou para a pessoa que anda com você. Se você não acreditar na pessoa que está ao seu lado, que ela pode melhorar, ainda que vocês vejam a sua falha, e orar por isso, para que Deus transforme, para que você está ao lado dela? É propósito de Deus. Até às vezes você enxergar o erro do outro. Propósito de quê? De julgar? Não. De orar, aperfeiçoa, molda, transforma, liberta Jesus. Você pode dizer um amém?
Então a inveja matou Jesus. Nós sabemos que por trás disso tem a palavra de Deus, que a salvação não vai entrar aí, tá bom? Mas foi a inveja dos fariseus que fizeram aquilo. Dentro do coração deles, eles queriam a morte de Jesus mesmo. Então José, por causa da inveja, ele foi jogado no poço, ele foi vendido, ele foi levado para o Egito, lá ele foi caluniado, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, ele foi lançado na prisão. Mas ele continuava recomeçando, ele continuava se levantando, ele continuava se erguendo em meio a tudo isso. E no final, ele na prisão interpreta os sonhos do servo do rei. Depois ele interpreta o sonho do rei e se torna governador. Gente, ele enfrentou muita coisa. Isso daí não foi da noite para o dia não, viu? Eu falei aqui rapidinho. Mas a Bíblia diz que aproximadamente, se fazer o estudo, 20 anos ele sofreu tudo isso. 20 anos, mas ele se posicionou. E eu quero aqui, enxutamente dizer, o que você precisa fazer mediante a dor? Você precisa recomeçar. Ele recomeçou todas as vezes. Quando ele foi lançado no poço, ele precisou erguer a cabeça dele. O que vai ser de mim? Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, se foi levado ao Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido, né? Já pensou ele lá no Egito? Para onde eu vou agora? Ele precisava ser forte mentalmente, para não ser escravo das suas emoções. Gente, seja forte na sua mente, para não ser refém das suas emoções, amém? Seja forte mentalmente, para não ser refém das suas emoções. O que é que tem te oprimido? Quais são as pressões que tem vindo sobre você? O que você tem ouvido dentro do seu lar, por seus amigos, por qualquer pessoa que seja? Tenha a mente firme. Firme aonde? Na palavra de Deus. Peça ao Senhor, coloca a tua palavra de Deus na minha mente, na minha boca e no meu coração, para quando vir todas as emoções contra mim e todas as situações eu permanecer firme e inabalável. Ele decide sobreviver e você precisa decidir sobreviver mediante essa dor que foi causada em você. Você precisa sobreviver, você precisa se manter firme, você precisa se manter vivo para você experimentar o que é governar. Você está entendendo? Depois da dor, depois do sofrimento, vem o sabor da vitória, vem a honra, vem a conquista. Em nome de Jesus, continue sobrevivendo e avançando e permanecendo nele. Aleluia, porque a dor e o processo, ela não vai te matar. Ela vai te melhorar, ela está melhorando você, ela está aperfeiçoando você, ela está renovando você, ela está fortalecendo você e ela está te habilitando para te tornar o quê? Governador. Aleluia, Deus quer te dar governo e domínio. Eu não sei o que Ele tem dado para você, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual a sua missão na terra, mas Ele está trabalhando em você, para que você venha dominar aquilo que Ele quer entregar nas suas mãos. Ele tinha linda promessa para José teve sonhos. Então sobreviva às dores que lhe foram geradas. Eu quero dar nome a elas. Dor da decepção, dor das frustrações, dor do diagnóstico médico, gente. Como dói em nossa alma ser diagnosticado com alguma doença. Quantos nessa noite aqui, ouvindo os que estão aí, pela linha de transmissão, você na live, qual tem sido a sua dor neste momento? O que é que tem ferido a sua alma? Se você ouviu alguma palavra, algum diagnóstico médico que te trouxe desesperança, em nome de Jesus, sobreviva essa palavra. Vem debaixo da palavra de Deus, que Ele é cura, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia, a dor da comparação. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que não se compare. A comparação vai gerar dentro de você inveja. Aleluia, não se compare. Hoje nós temos uma arma, uma ferramenta que é uma bênção, mas que Satanás tem usado muito para trazer comparação entre as pessoas, fazendo com que elas se invejem e se invejando se matem, se destruam. A grama do vizinho não é mais verde que a sua. Talvez esteja até pior e você nem sabe. Aleluia, lembrei de uma frase de um grande Hernani Santos, um grande pregador que eu conheci também há pouco tempo, agora na pandemia. Ele disse que certo dia ele estava na igreja e ele falou assim, uma pessoa falou para ele: pastor, eu não vou mais para a igreja não, só tem hipócritas. Aí ele pegou e olhou assim: meu filho, cabe mais um. Cabe mais um. Por que eu estou falando isso, gente? Nós estamos no mesmo barco. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós viemos da natureza caída de Adão. Nós estamos a caminho do céu. Nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo libertos. Nós estamos sendo curados. Nós estamos sendo restaurados. Nós estamos sendo preparados para o avivamento. Preparados para a vinda do Rei da Glória, o Yeshua HaMashiach, que vem arrebatar a sua igreja. Aleluia! Oh, glória! Isso me alegra. Mas para isso nós precisamos sobreviver a essas dores. Traições. Quem não foi traído de alguma forma, de alguma maneira? Supere isso nessa noite, em nome de Jesus, para você experimentar o sabor da vitória. Para você experimentar a glória do Senhor Jesus. Não se bloqueie. Deus tem novos caminhos, mas você precisa romper com a mente de escravo. Eu quero chamar. Isso são práticas que você vai precisar fazer, amém? Acolha a si mesmo. Se ame. Cuide de você. Antes de você se preocupar em cuidar do outro, cuide de si mesmo. Cuide do seu coração. Nessa noite, feche os seus olhos. Abrace a você. Abrace o seu processo que está te ferindo. Ele é poderoso para te elevar. Quando nós estamos sofrendo, nós queremos rejeitar o processo. Mas Deus manda dizer: abrace, meu filho. Eu te dou suporte. Eu te dou recurso para você suportar isso que não vai te matar, mas vai te elevar de nível. Vai estar te fazendo um novo nome e uma nova mulher. Porque você é para os outros o que você é para si mesmo. Você é para os outros aquilo que você é para si mesmo. Eu quero dizer para aqueles que têm se cobrado: eu queria ser alguém melhor, Senhor. Senhor, não consigo orar. Senhor, não consigo fazer isso ou aquilo. Senhor, não estou conseguindo perdoar. Senhor, eu não estou conseguindo amar. Eu não estou conseguindo nem olhar para essa pessoa.
Senhor, eu não estou conseguindo cuidar do meu corpo. Eu não consigo. Você que está se cobrando de você aí. Você que está se comprando perfeição, porque colocaram isso sobre você. Quanta cobrança dos seus pais. Quanta cobrança foi lançada sobre você. De seu cônjuge, de seu amigo. Dizendo, você não poderia ter feito isso comigo. Mas seja curado. Quanta cobrança dos seus filhos. Quanta cobrança do seu emprego, por causa daquela falha que você cometeu. Seja livre em nome de Jesus dessa cobrança. Seja livre, abrace a você mesmo nessa noite, é dia de cura. Respeite sua dor, mas acredite na sua força, meu irmão. Acredite na sua força, porque quem é por você é maior do que a sua dor. Acredite naquilo que você pode fazer. Aleluia, eu quero falar para aqueles que se frustraram no empreendedorismo, diz o Senhor nessa noite. Você que tentou alguma coisa no seu negócio e não deu certo, e você está se julgando, eu quero te dizer, não se cobre. E não desista do seu sonho. Supere. Faça isso nessa noite, supere. Pare de olhar para a sua dor com lamentação. Pare de olhar para a sua dor com comiseração e vitimismo. Não se vitimize. Olhe quem você é em Deus. Conheça a sua identidade. Conheça que você pode ser um pequeno Davi, mas foi um pequeno Davi que venceu o gigante. Amém? Você vai vencer esse gigante. Não viva de comiseração. Isso traz baixa frequência para você. E atrai cada vez o mal. Coloque-se na frequência dos céus de quem você é em Deus. Filho amado, filha amada, que tem todos os recursos, tem poder, você tem inteligência. Eu quero dizer, Deus te fez inteligente. E sabe por que José chegou onde ele chegou? Porque ele perdoou, gente. E muita gente está morrendo por causa da falta de perdão. O perdão traz a cura, mas também te eleva de nível. O perdão traz a cura, mas também te leva a realizar seus sonhos. Quem recebe aqui, levante a mão e diga amém. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre é você, sou eu. O milagre sou eu. Eu quero te dar liberdade. Se você sentir em sua alma e se abrir para o seu coração, para mediante ao Senhor que está aqui, e querer uma oração, pode vir aqui. Mas eu quero te dar liberdade nessa noite. Se você não sentir esse anseio, você pode ficar no seu lugar. Porque se o Senhor mandar, eu vou até aí também. Amém? Aleluia, sim, Jesus. Venha com seu coração aberto. Você vai ser livre dessa dor nessa noite. Eu quero profetizar que Satanás não vai te tornar escravo desta dor. Satanás não tem poder neste lugar de te tornar cativo. Hoje você vai sair desse cativeiro em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor tirando pessoas, sim,
de cativeiros da dor nessa noite, de o que fizeram com você. Mas o que fizeram com você não determina o que você, aleluia, vai viver. Mas o que você vai fazer com essa dor. Lance essa dor na presença dele. Entregue nas mãos do Senhor. Eu vejo aqui Deus, sabe, com as mãos abertas. Sabe, Jesus, eu quero com os olhos fechados. Você veja Jesus de braços abertos. Você que está em casa, Jesus está com os braços abertos simplesmente para dizer: vem, filho, me dá a sua dor, eu aguento ela. Me dá a sua dor, eu te trago alívio. Aleluia, aleluia. Eu quero convocar aqui a liderança. Quem estiver aqui, irmão Carlos, a nossa irmãzinha Natália, a Bruna também, para estar aqui na frente. Aleluia, eu queria que vocês só estendessem a mão e intercedessem, amém? Somente deixasse eles aqui nesse momento. Aleluia, me ajudasse nessa intercessão neste momento. Por eles e pela igreja e por quem estiver ouvindo. Vamos orar por cura e declarar a libertação de toda dor. Essa direção é para esse início. Depois eu te dou liberdade se você sentir de tocar em alguém, tá bom? Em liderança. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de todos que estão aqui, Pai. E peço ao Senhor que tira toda dor. Pessoas que estão aqui, Senhor, muitas vezes sentem gastrite. E não é gastrite, Senhor, por causa de alimento, é nervosa. São emoções que têm gerado essa gastrite. Eu não sei quem é, Jesus, mas eu peço, toca agora. Livre essa pessoa de toda essa dor. Lança, meu irmão. Você tem essa liberdade, lança ele agora a sua dor em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, a liderança pode orar. Ó Espírito Santo de Deus, eu declaro libertação em nome de Jesus de toda a dor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem livrar a tua filha de todo o peso que ela tem carregado, Senhor Jesus. Pai, dê a visão dela. Os olhos dela se tornem agora os teus olhos, Pai. Que ela seja livre de tudo aquilo que fizeram com ela, Pai, em nome de Jesus. E que ela possa transbordar amor. Que as pessoas sintam o amor do Senhor através da vida dela, Pai. Que as feridas dela, Senhor, venha trazer amor, amor, amor dos céus. Eu profetizo isso, Pai. Amor, Senhor, sobre a vida desta criança. Que ela seja tocada, Senhor. Que ela seja livre de toda dor. Dor, Senhor, muitas das vezes de ouvir brigas. Pai, traga, Senhor. Traga, Senhor. Traga, Senhor, liberdade para essa criança. Todas as brigas que ela ouviu, Senhor, que causaram medo inconscientemente, Jesus, eu declaro ela livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a vida da Sol. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até